Nesse capítulo, opções como instrumento de investimento, você está indo muito bem também. Está escrevendo de acordo com o que o bloco pede. Nesse bloquinho, eu chamo a atenção para que você observe de fato o que o bloco está pedindo. Olha só. Aqui você faz um parágrafo, traz uma citação direta longa. Só que o bloco ele não está pedindo a citação direta longa, né? Ele pede aqui, olha, para você fazer, né, uma direta curta ou indireta. Não é para fazer uma direta longa. Então você pode remover essa citação direta longa daqui. Não é o momento, né? A indireta que você fez já vai te atender muito bem. Outra dica, eu estava até contando aqui a quantidade de linhas, né, do seu parágrafo. Olha, os parágrafos, o aconselhável é que eles tenham uma média aí de 8 linhas. Se você escreve um parágrafo muito longo que passa disso, isso compromete a fluidez textual, né, a escrita. Então tenha esse olhar, esse cuidado. Quando você passar de 8 linhas, você pode ler seu parágrafo, reler e tentar separar, transformá-lo em 2. Você procura aqui o melhor momento para fazer essa separação, por exemplo, tá? Vamos supor que seja aqui. Aí você para em uma quebra. Olha como ficam parágrafos mais organizados, né, mais curtos. Isso vai dar uma fluidez na leitura, né, nas ideias, claro. Essa quebra de parágrafo aqui, ela é feita quando dá para fazer, né? Porque às vezes o texto ele não permite aqui, uma vez que o parágrafo é o início de uma nova ideia, né? De uma nova, enfim, de um novo raciocínio, vamos dizer assim. Se der para você separar, você separa. Se precisar um ajuste ou outro no texto, você faz um termo que você pode colocar de retomada. Pode até precisar de um outro ajuste na escrita no texto, para não ficar uma quebra brusca, né? Aquela coisa quebrada, sem sentido. Mas aí a lógica é essa mesmo. Faz a leitura, relê o texto, procura o melhor momento aqui, né? Ou aqui, que dê para você separar para fazer 2, e aí não ficaria um parágrafo tão longo, é uma dica legal. E aí siga o que o bloco está pedindo. Aí você pode até dizer, professora, mas a nota deu 10, não está certo? Olha, a gente quando vai escrever aqui, a gente não considera só a nota e as regras, tem que considerar também a orientação do bloco. Então, a orientação do que escrever, a explicação e o exemplo. Orientação, explicação, exemplo, regra e nota. É um conjunto. Se você se baseou só por aqui, só contemplou 50%, por isso que tem que corrigir. E aí, o ideal é contemplar 100%, né? E olhar a explicação e o exemplo. O exemplo traz uma indireta, mas poderia ser uma direta curta, mas uma direta longa não. Então, você pode remover. Depois, em outro bloco, né, você vai aproveitar essa citação, com certeza, tá bom? Corrigiu aqui, vem e salve e avança, né? Para manter essas alterações salvas. Deixe-me ver o próximo bloco. Vamos olhar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, passou também um pouquinho de 8. Claro que quando eu digo 8, não é uma regra fechada. Pode ser uma média 7, 9, não tem problema. Só não pode passar muito, tá? Então, é uma dica legal para você. Aqui, deixe-me verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, passou um pouquinho. Então, já é algo para você ter um olhar. Até você pode, aqui como foi pouco, né? Quando for pouquinho que passar, você pode até tentar reduzir uma frase dessa, né? Uma outra frase, tentar colocar a ideia em uma frase que seja mais curtinha, para você escrever menos, né? E não passar de 8, é uma possibilidade. Ou, como eu falei, fazer a separação dos parágrafos, né? Separar o parágrafo em 2 também é uma possibilidade. As frases, elas precisam ter no máximo 3 linhas, né? Também como uma boa prática de escrita, é uma dica. E eu vejo que você faz isso muito bem, então gosto muito da forma como você escreve, tá? Você escreve muito bem. Então, eu acho que não seria o caso de reduzir aqui as frases, mas talvez de organizar, talvez separar mesmo em 2 parágrafos, ou então um ou outro que você achar que dá para, né? Por exemplo, 2 frases, eu consigo colocar essa ideia em uma só, de repente, uma frase só, vou resumir aqui essa ideia, aí vai diminuir um pouquinho, né? Você vai ficar aí na média de 8 linhas, então daria muito, muito bem, ficaria bom. Vamos verificar o próximo bloquinho. Ok. Então é isso, como eu falei, quando você tiver, né? Eu vou até reforçar essa explicação. Pronto, aqui. Quando você tiver um parágrafo muito longo, mais de 8 linhas,
Vamos ver se é o caso desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aí 9, 10, quase 11. Aí nesse caso, você pode separá-lo em dois, fazer dois parágrafos. Se for um parágrafo que passou pouco, né? 9 linhas, 10 linhas, né? Aí você pode tentar até resumir a ideia de uma frase, resumir a ideia em uma frase mais curta, né, para tentar dar aí as 10, né, resumir uma ou outra frase. Por exemplo, eu tenho duas frases aqui que dá para eu colocar essa ideia em uma frase só, então vou resumir aqui a ideia, aí você vai organizando o seu texto, né? É uma possibilidade para você ter essa média. Como eu falei, não é uma regra engessada, 8, pode ser 9, né? Agora, passou de 10, 11, 12, aí é um problema, né? Mas 9 linhas, 7 linhas, você vai fazendo, é uma média, tá? É uma dica, uma média para você manter. Aqui, como já passou para 11, a gente já liga o alerta, né? Para você já ficar atento.